Olá a todos, eu sou a Daniela, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao meu canal, hoje com mais um vídeo da série Chega de Dietas. É uma série que eu iniciei há pouco tempo aqui no canal, que aborda assuntos sensíveis e quero também deixar aqui mais uma vez o meu disclaimer, que é: eu não sou nutricionista, não sou psicóloga, estou aqui apenas a partilhar as minhas experiências e as experiências, lá está, das pessoas que vêm aqui dar o seu contributo também. Desta vez tenho mais uma convidada comigo, a Érica Dias. Ela é youtuber também, tem um canal acerca de essencialmente moda, sustentabilidade, beleza. Neste episódio vamos ter aqui um tema mais leve daquele que temos vindo, daqueles temas que temos vindo aqui a falar nesta rubrica. Acaba também por ser um tema sensível porque tem a ver com a alimentação e com o tipo de alimentação que ela decidiu levar. Nós vimos aqui hoje com uma perspectiva de uma pessoa que come essencialmente produtos que não são de origem animal. Assim como o vídeo que eu gravei anteriormente desta rubrica não era um vídeo de propaganda contra o veganismo, este vídeo também não é um vídeo de propaganda para o veganismo, ok? E quero deixar isso bem claro. Eu sei que estes são assuntos realmente muito sensíveis, as pessoas facilmente ficam gatilhadas e, portanto, sentem-se ofendidas com este tipo de assuntos, porque tudo o que mexe com alimentação é realmente algo muito pessoal, muito íntimo e tem a ver com a escolha de cada um, obviamente, cada um é livre de decidir, mas eu acho importante estas conversas para nós também percebermos que opções é que nós temos. Pessoalmente acho super interessante saber o que é que leva uma pessoa a realmente mudar o seu tipo de alimentação, quais são os motivos que levaram essa pessoa a realmente fazer esta mudança, que para muitos é uma mudança muito drástica e, enfim, eu acho que ouvir uma opinião diferente da nossa só nos vai enriquecer, se for uma opinião bem fundamentada, bem estruturada. Eu acho que é muito importante ouvirmos outras pessoas com opiniões diferentes das nossas até, por vezes, porque nós acabamos por tentar perceber o background da pessoa, o que é que leva a pessoa a tomar estas decisões, a ter estas opiniões. Eu acho que só nos enriquece. E bom, este tema a mim apaixona-me imenso e, portanto, eu espero muito que vocês gostem também. E vamos então começar. Então, vamos começar com a Érica hoje. Quero-vos primeiro apresentar a Érica. A Érica é youtuber também, tem um canal há relativamente pouco tempo, não é? Ainda é recente. A Érica não come carne desde 2013 e tem interesse em tornar-se plant-based até 2021. Pronto, para quem não sabe, plant-based é tipo não comer nada de origem animal, nem produtos diretos nem indiretos, como o queijo, os ovos, etc. No canal da Érica vocês podem encontrar, essencialmente, eu tenho a ideia que o teu canal é mais acerca de sustentabilidade, não é? Mas conta-nos. Sim, sim. É mais focado, pelo menos para começar a dizer, já que agradeço, não é? Estar cá e, como te disse, já sigo o canal há imenso tempo e ver que cada vez mais pessoas estão a falar deste assunto, para mim é muito bom, é muito fixe, gosto imenso e, portanto, obrigada pela oportunidade também de estar aqui a falar sobre isto. E obrigada eu também, desculpa interromper-te, obrigada também por teres aceito, que fui eu que convidei a Érica, porque eu acho que também trazer uma perspectiva sobre este assunto. A Érica, ela já vai falar um pouco, peço desculpa ter interrompido, mas a Érica não se pode catalogar ou rotular como vegetariana, mas está num processo de transição e eu acho que também dá um lado muito humano a esta transição, porque eu penso que muitas pessoas que, como eu, por exemplo, tenho muito interesse em ser vegetariana, não digo vegan nem plant-based, pelo menos para já, mas gostava muito de ser pelo menos vegetariana, mas eu acho que há muita pressão. Eu própria no meu canal nunca vim dizer, eu a partir de agora não vou mais comer carne, peixe e derivados, porque eu sinto muita pressão e essa pressão às vezes pode-nos, sei lá, deixar vacilar. É como... afastar. É por isso é que também introduzi aqui neste vídeo do Chega a Dietas, porque, sei lá, tipo... aquela... nós, é bom termos metas, mas também pressionarmos-nos e, sei lá, não sei, restringirmos-nos tanto de uma coisa que, que é tão natural para nós, pelo menos na nossa cultura e sociedade, que é comer a carne e os derivados. Acho que fica muito complicado e por isso é que eu trouxe a Érica. Mas desculpa interromper-te, podes continuar. Sim, eu acho que faz todo o sentido aqui para a série do Chega a Dietas, porque ao fim e ao cabo a dieta vegetariana é uma dieta, não é?
E eu sinto que muita gente que pensa nisso acaba por deixar e desistir completamente e voltar ao que era, o que não é o objetivo, porque existe tanta pressão para também nos catalogarmos um bocado ao vegetariano ou vegan, que afasta, lá está, isso acaba por afastar as pessoas, porque como estavas a dizer, é algo que está demasiado enraizado em nós, na nossa cultura, e por isso é complicado, mas claro, vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Pronto, como eu estava a dizer, o meu canal é sobre sustentabilidade. No entanto, eu sou consumidora do YouTube há muitos anos e sempre foi de beleza e de maquilhagem. E quando eu comecei o meu canal, já estava muito interessada nesta questão da sustentabilidade e tenho aqui então esta dualidade de tentar perceber como é que eu posso também influenciar as pessoas no que toca ao conteúdo de beleza a terem uma perspectiva mais sustentável e a tentarem fazer escolhas mais sustentáveis, porque é possível ligar os dois mundos, na minha opinião, e é mais nesse sentido que eu tento fazer o meu conteúdo. E pronto, no geral é isto, mas realmente a questão do vegetarianismo bate aqui muito com a sustentabilidade, ao fim e ao cabo, e Sim. também foi por aí que eu comecei a entrar no mundo da sustentabilidade, foi realmente quando me tornei vegetariana e comecei a aprender mais sobre este assunto. Sim, tem tudo a ver, eu também acho. Eu também, pronto, é assim. Eu pessoalmente tenho interesse no assunto porque, mesmo por motivos de, sei lá, de ética, na verdade, também, relativamente aos animais, sabes? Também me custa. Pronto, eu tenho essa parte em mim, eu gosto muito de animais e não é só cães e gatinhos, sei lá, Claro. animais, sei lá, estes porquinhos tão fofos, eu sei que isto pode parecer super assim parte para muita gente, faz-me alguma confusão, porque, por exemplo, para mim e para muitas pessoas, nós, como só vemos o produto final, Não. desculpem pelo barulho, como vocês só veem o produto final no prato, aquilo, e tipo, vais ao supermercado e vês os bifes, tipo, aquilo tu nem olhas para aquilo como aquilo era um animal, aquilo é tipo um produto, é um artigo. Então não há tanta essa ligação, essa consciência. Mas como eu já vejo vídeos sobre este estilo de vida já há bastantes anos, já sabes, já tenho aquele clique na minha cabeça. Quando eu olho para o bife, já penso no animal. Então, sabes, isso às vezes dá-me assim um bocado a volta ao estômago e à cabeça. Não te sei explicar muito Eu, bem. eu Mas eu costumo usar, desculpa diz. interromper-te, eu costumo usar um exemplo que é o da Porquinha Pepa, que é aquele desenho animado para crianças, em que toda a gente, pelo menos os meus primos pequenos, estão todos obcecados com esse desenho animado. E eu começo a pensar, quer dizer, nós crescemos e essa dissonância cognitiva, vamos lhe chamar, que existe entre olharmos para um animal e olharmos para um bife, e nós não estarmos a ver nos dois a mesma coisa, isso é algo que nos é ensinado e faz parte da nossa educação, nós crescermos a adorar os animais, mas depois a carne é como se fosse uma coisa diferente, mas não é, e é difícil para quem está muito habituado e para quem nunca se questionou, nunca viu vídeos, é difícil sair assim desta dualidade e tento Sim, começar a olhar para a carne como o animal que era, não é? eu acho que é difícil fazer a conexão mesmo pela nossa cultura, Exato. porque é como estás a dizer, quando nós somos pequenos, nós adoramos os pintainhos, os porquinhos, os coelhinhos, não é? Há muito essa, até mesmo as histórias e tudo, é tudo muito com Uhum. animaizinhos, não é? E depois chega ali uma fase, não é chega uma fase, aquilo começa desde cedo, nós desde cedo começamos logo a comer derivados de animais e não sei, tipo, nós, epá, é bem bizarro, é mesmo, lá está, nós olhamos para aquilo, não é um animal para É, nós e tipo, os nossos pais e tudo, sei lá, ninguém faz assim, muitas pessoas não fazem essa conexão e eu acho que fica difícil, só mesmo lá está. No meu caso, comecei a interessar-me muito e vejo imensos vídeos de pessoal que é vegan ou vegetariano e é que realmente vou fazendo essa conexão. Opa, e também vendo aqueles documentários, toda a gente vê que está nessa, que se interessa, tipo Earthlings e o Forks Over Knives, essas coisas. Claro que é impossível depois nós olharmos para as coisas com a exato. mesma, com a mesma perspectiva. Mas então, o que eu queria começar por te perguntar a ti em concreto é o que é que te levou a querer ter interesse neste tipo de dieta, de alimentação, por assim dizer? Se foi por uma questão de ética, sustentabilidade, de certeza que foi, porque tu, portanto, interessas-te imenso por esse tema e estás a tirar até uma pós-graduação nesse sentido. Também se foi por motivos de saúde, o que é que quando é que fizeste esse clique? Então, como tu disseste, foi em 2013 que eu deixei de comer carne e eu era muito nova, eu tinha 15 anos, acho que tinha acabado de fazer os 15, e estava numa terra cá no Alentejo, porque eu sou do Alentejo, e portanto sempre tivemos muita cultura das touradas também, principalmente, e a minha família nunca teve, mas toda a gente à minha volta era uma coisa super normal.
E eu um dia estava em Barrancos, que é a única terra em Portugal onde ainda se mata o touro na arena, e eu lembro-me de começar a falar com os meus pais, nós estávamos lá a passear e começarmos a falar e os meus pais me contarem isso, me dizerem, sim, em Espanha mata-se, eu, pois, mas em Portugal não. Não, aqui por acaso em Barrancos isso acontece. E eu não sei porquê, naquele momento deu-me um clique e eu comecei a questionar tudo. E eu costumo dizer às pessoas que pode haver muita informação que nós consigamos ter acesso, mas se nós não tivermos um determinado clique dentro da nossa cabeça, vai ser muito difícil depois fazer uma ação. E daí eu achar que é muito importante ninguém se pressionar, porque cada um leva o seu tempo até ter esse clique. É isso que eu costumo dizer. E, portanto, foi realmente por uma questão ética, porque eu comecei a questionar tudo aquilo que acontecia por detrás nos matadouros, na indústria agropecuária, fui-me informar, fui ver esses tais documentários, assim, os mais básicos, digamos assim, e fiquei um bocado chocada com o que estava a ver. Em relação à sustentabilidade, eu confesso que primeiro tomei a decisão e só depois me comecei a informar, mas sem dúvida que aquilo que eu descobri, o impacto que a agropecuária tem no ambiente, foi, digamos assim, a última gota para eu decidir mesmo não, eu nunca mais vou comer carne. E pronto, foi basicamente isso. A questão da saúde, só muito depois, muito mais recentemente, é que eu me comecei a questionar sobre esse tipo de coisas, e eu confesso que acho que isso é mesmo da idade, porque na altura nós temos sempre aquela questão, como tu já falaste aqui nesta série, do nosso peso, e temos muito a questão das calorias, mas só mais tarde é que nós começamos a olhar para as coisas que estamos habituados a comer como sendo ou não saudável. E hoje em dia eu já sei quais é que são as consequências de comer carne para a nossa saúde, já me informo sobre isso, mas foi mais numa de justificar às outras pessoas que ainda comem carne, dar mais razões do porquê de eu não comer e de achar que cada vez nós devemos comer menos carne, foi mais numa perspectiva de justificar a minha posição do que aquilo que me levou, em primeiro lugar, a deixar de comer. Por isso eu diria que foi primeiro, mais que tudo, a ética, sem dúvida, a questão da proteção dos animais. Sim, sem dúvida, acho que é isso que choca mais, até mesmo, lá está, quando começas a informar e a ver os documentários, acho que é logo o primeiro fator. Depois, talvez, a sustentabilidade, e sim, concordo, a saúde, pronto. Porque nós também vivemos, quando somos mais novos, vivemos muito obcecados, lá está, com o peso, com a imagem corporal e a saúde está em último lugar. Nós não queremos Exato. saber, às vezes faz mal à saúde. A dieta do ovo emagreces 10 quilos, pronto, siga. Nem queres saber se faz mal à saúde ou não, queres é resultados a nível físico. Portanto, sim, faz todo sentido. E diz-me uma coisa, a tua alimentação antes desta transição, como é que era? Tipo, sempre foste muito preocupada se o alimento é saudável ou não? Eu imagino que não, porque também, lá está, eras mais nova, né? Então, Exato. ninguém quer Não saber. era de todo. Para além de ser nova, como disse, estou no Alentejo e, portanto, a nossa dieta é muito, muito focada em carne. Se tudo Portugal é no geral, no Alentejo é mesmo muito focada. E isso dificultou, se calhar, a minha percepção. Claro que eu comecei cedo, não é? Mas digamos que a dieta alentejana ser tão com carne normalizou. Para mim, comer carne era a coisa, era comer, pronto. Não havia sequer nada a questionar. Eu não conhecia na altura ninguém que fosse vegetariana. Comecei a ver na internet, mas ninguém da minha vida, ninguém da família, amigos próximos, ninguém era. E por isso a minha alimentação eu realmente não tinha esse cuidado. Eu nunca fui uma pessoa que adorasse toda a carne, mas gostava da maior parte, estava muito habituada a comer a maior parte. E por isso aquilo que eu senti foi que quando eu deixei de comer carne, foi quando eu comecei realmente a cozinhar e a aprender a cozinhar, porque eu tive de me obrigar a aprender tudo aquilo que eu não conhecia em relação à alimentação, e foi aí que eu senti que realmente comecei a ter uma alimentação saudável. Porque eu, antes, tal como muitas pessoas pensam, os legumes são o acompanhamento da carne, é uma grande porção de carne, uma grande porção de hidratos e uma saladinha, uns brócolos. E quando tu começas a ter de cozinhar só com aquilo que para ti era a menor porção do prato, tens de fazer tudo do início, basicamente. Mas eu adorei, aprendi a cozinhar, hoje em dia adoro cozinhar e sem dúvida que eu olho para a minha alimentação antes e penso no que comia antes e eu fico chocada, porque eu comia tanta porcaria, tanta porcaria. E eu sei que a alimentação alentejana é carne frita em banha de porco, por exemplo, com migas de pão. É uma dieta muito, muito pesada e hoje em dia sinto-me maravilhosamente bem comigo mesma e pela alimentação que faço. Obviamente
não tenho uma alimentação super saudável, há sempre coisas aqui ou ali, mas na sua base, como eu como legumes, acaba por ser muito mais saudável do que aquilo que eu comia antes, sem dúvida. Mas olha, podes sempre comer o belo pão alentejano com manteiga de soja. Exato, exato, adoro pão. Isso eu não retiro da minha dieta, sou fiel ao pão sempre. Esquece. Para mim o pão, a sério, é tudo, é vida, pão é vida. Eu por acaso estavas a falar, uma amiga minha no outro dia, eu estava-lhe a mostrar o que estava a comer e tipo, eu estava a comer arroz basmati, tipo arroz cozido, simples, em vapor e tipo tinha, basicamente era legumes salteados, estás a ver? Uhum. E depois ela assim para mim, então, e vais só comer isso? E eu sim, Exato, e ela, então mas e o principal? E eu, eu exato. assim, não, mas eu não. E ela estava chocada, porque tipo, nós temos tanto, em Portugal, acredito que noutras partes do mundo também, mas em Sim, Portugal é a proteína animal, o arroz ou a massa e um bocadinho de salada. Tipo, as exato. pessoas custa bem encaixar, Sem mas dúvida. mas pronto, faz parte. Imagina, achaste desafiante encontrar alternativas ao consumo de alimentos de origem animal? Achas que é um desafio, lá está, fazer esta transição? Porque, por exemplo, eu senti que ao início, imagina, comer só os legumes salteados e o arroz ao início, sei lá, parecia que eu sei que não faltava nada, mas às vezes sentia que faltava ali qualquer coisa. Eu comia e não é que não ficasse saciada, mas tinha que comer, claro, muito mais quantidade, por exemplo, de Claro. legumes, não é? Para compensar. Mas sei lá, uma pessoa está tão habituada, o que é que tu achaste? Onde é que tiraste ideias? Como é que foi o teu processo? Então, uma coisa que eu lembro que comecei a perceber muito é que nós temos de pensar em transformar os legumes. E vou dar um exemplo muito básico. Eu comecei, a primeira coisa assim que eu cozinhei mais fora da caixa foi um hambúrguer de grão. Só como nós estamos tão habituados, lá está, à proteína e a ter os acompanhamentos, a primeira ideia que nós temos quando deixamos de comer carne é que só vamos comer os acompanhamentos e que vamos retirar a carne do prato e comer só o que lá estava já antes. E não é essa a verdade. Temos de fazer toda uma adaptação e começar a perceber o que é que nós podemos cozinhar de diferente. Hoje em dia nós temos a vida muito facilitada com uma coisa muito simples que se chama YouTube, não é? Tipo, no YouTube nós temos milhares de receitas, há muitos canais muito bons que lá está, nos mostram que nós conseguimos fazer coisas fáceis e rápidas, não têm de ser pratos super elaborados, nos vão deixar saciados, nós não vamos ficar com fome, mas que também não vamos estar a comer aquilo, a pensar que seca, estou aqui a comer um arroz e uma salada, vamos realmente gostar do que estamos a comer. Eu senti uma dificuldade foi com os substitutos de soja, os substitutos mesmo de produtos de carne. Estou em Évora, não é? Agora hoje em dia já vivo em Lisboa, mas na altura vivia em Évora e não existia, simplesmente não existia. Hoje em dia já cada vez vão existindo mais e é mais fácil nós conseguirmos substituir a carne por hambúrgueres, por salsichas, por tudo mais. Outra questão é, obviamente, que isto não pode ser a base da nossa dieta, porque não é saudável para ninguém comer estes substitutos todos os dias e, portanto, nós temos de nos esforçar para saber como é que com os legumes nós conseguimos reinventar e fazer pratos bons. E é possível. YouTube, livros de receitas, existe todo um mundo para descobrir nesse tema. E recomendas tipo algum canal em específico que tu vejas mais, ou sei lá, pessoal que te inspira nesta área? Podes dizer Sim, alguns nomes? claro, eu tenho um que eu gosto muito, que é uma rapariga que se chama Live Bee, é mesmo o nome dela, Live Bee. Eu depois posso-te mandar para tu, se quiseres meter na Sim, caixa de por descrição. aqui em baixo. E ela faz coisas, lá está, que são fáceis, não inventa muito, digamos assim, mas são coisas que nós ficamos realmente a querer comer aquilo e ficamos a apetecer imenso comer e eu acho que isso é bom. Depois, em termos mais de informação, mas também fazem receitas, é um canal que se chama Dead Vegan Couple, que lá está, eles fazem mais numa onda de podcast de informação, mas também têm receitas. E pronto, basicamente são mais esses dois que eu vejo. Existem outros que agora se calhar não me estou a lembrar, depois também te posso mandar. Mas aquilo que eu faço muito é quando me está a apetecer alguma coisa em específico, eu meto, ou mesmo ver What I Eat in a Day Vegan, e se nós pesquisarmos isso no YouTube, aparecem tantos vídeos, montes de listas de reprodução, que para ter ideias não há melhor do que fazer uma pesquisa assim rápida no YouTube, sem dúvida. Sim, eu ia te perguntar por acaso relativamente ao que estavas a falar há pouco, que era que se sentes que no mercado existem, imagina, alternativas. Aliás, as alternativas que existem à carne ou ao peixe plant-based não são muito processadas, estás a ver? Imagina, um chouriço vegetariano,
salsicha, mesmo o fiambre. Por exemplo, eu reparo que no meu canal, nas minhas compras de supermercado, às vezes mostro esses produtos e há pessoas que, pronto, claramente não têm interesse neste estilo de vida e que às vezes até vêm, opá, numa de, não digo criticar, mas sim, nem que seja uma crítica construtiva, mas vêm logo dizer, Usam esse essa, argumento. é assim, de género, vocês acabam que até comem pior, porque, imagina, o fiambre vegan, acho aquilo, aliás, o queijo, por exemplo, o queijo vegan acho que é feito à base de cajus, não é? Faz. Uhum. Sim, mas pronto, tem aditivos para ficar, Claro. suponho, com aquela consistência e tudo mais. O que é que tu tens a dizer em relação a isso? O que é que tu achas? Porque, por exemplo, Uhum. realmente também acho que comer esse tipo de alimentos todos os dias talvez não seja o melhor, não é? Então, eu, relativamente aos substitutos de laticínios, ou seja, às bebidas vegetais, aos queijos, até mesmo, por exemplo, chocolates, eu aí, daquilo que me fui informando e que fui percebendo, não existe um grande problema e é mais saudável nós optarmos por essas opções do que pelos laticínios que fazem muito pior à saúde. Portanto, esse tipo de coisas, por exemplo, eu não acho que exista problema é uma pessoa em beber leite de aveia todos os dias ao pequeno almoço. Não é algo. É aveia, é aveia processada, claro, não é beber água, não é? Mas não existe problema. Agora, no que toca aos chouriços, às salsichas, aos hambúrgueres, sim, é tudo processado. Eu não vou dizer que não existem alternativas menos processadas, porque com certeza existem, mas nós, em Portugal, não temos acesso a uma grande variedade, então acabamos por comer aquilo que conseguimos, não é? Claro. Mas também não achas que esse, desculpa interromper, não achas que esse argumento também cai um bocadinho por terra quando as pessoas dizem isso? Porque, por exemplo, se comes um hambúrguer de carne, Sem dúvida. aquilo é só porcaria lá para dentro, tu nem sabes o que é que está lá, aquilo é um nojo. É um nojo, tipo, se vis um hambúrguer a ser feito, não Sim, é? sim, sim. Processado na fábrica. Eu já vi uns documentários que eu fiquei assim, meu Deus, é como, por exemplo, as delícias do mar. Ai, uma Aquilo saladinha é de tudo delícias do mar tão saudável. saudável. Vai ver o que é que está lá, para ver se É é como nos saudável. nuggets, é como nos nuggets, é todos os restos da produção de carne vão para os nuggets, a carne que vai para os hambúrgueres não é a carne boa que está num bife, por exemplo. Portanto, isso vê-se na diferença de preços, ao fim e ao cabo, não é? E Claro. sem dúvida que eu acho que esse argumento cai por terra. Aliás, eu raramente ouço alguém que seja vegetariana ter esse argumento. Para começar, porque nós temos de ter consciência que não é para comer todos os dias e que conseguimos fazer uma alimentação boa sem precisar. Isso é algo mais que é bom, que nos faz feliz, não é? Comer esse tipo de coisas, mas não tem de ser uma necessidade e estar nos nossos pratos todos os dias. Mas como estavas a dizer, quando nós comparamos esses produtos com a alternativa carne, digamos assim, não há muito por onde pegar. Carne vermelha já foi mesmo ligada pela Organização Mundial de Saúde a cancro. Existem montes de documentários, como um muito famoso foi o What the Health, que também está na Netflix, que liga o consumo de carne a diabetes tipo 2. Eu também, Existe olha, uma... vi esse documentário há pouco tempo, foi até no início da quarentena, até acho que é do Joaquin Phoenix, não é? Sim, 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 exatamente. Sim, gostei muito desse documentário também, Ai, adorei. Eu vejo essas coisas todas, acho super interessantes. Acho que o pessoal que tem interesse, que tenha o mínimo de interesse, acho que esse tipo de comentários dá uma visão muito, muito boa sobre o assunto. e é por onde se deve começar, sem dúvida, é nós estarmos informados para também conseguirmos fazer escolhas acertadas e perceber o que é que resulta para nós ou não. E pronto, e também montes de doenças cardiovasculares, colesterol, existem imensos, eu acho que vi, eu não quero estar a dizer de cor, mas eu acho que vi que das 10 doenças mais mortíferas do mundo, acho que é 8 ou 9 estão ligadas ao consumo de carne. E por isso, quando nós pensamos nisso, pensamos na sustentabilidade e pensamos na ética, existe muito pouco manobra para comparar um hambúrguer de vaca a um hambúrguer substituto, por muito processado que seja a nível de saúde ou de tudo o resto, não existe essa comparação. Sim, eu por acaso também acho que é um argumento que não é nada válido, não é? Lá está, fiambre vegan é muito processado, fiambre normal também é muito processado. Também é As muito pessoas que se processado, desenganem que aquilo é super natural, não é? Aquilo é claro. tudo mega processado, assim como o queijo e tudo mais. Pronto, portanto, também acho que é um argumento que acaba por cair por terra. E, por exemplo, o que é que tu achas do consumo de produtos de origem animal, como os derivados, assim, não é? Os indiretos, por exemplo, os ovos, o leite, o queijo, o mel, se forem de produção sustentável. No outro vídeo eu estava a falar com a Sara, porque ela, pronto, é Hum. ex-vegan, e estávamos a comentar sobre isso, porque, por exemplo, eu acho que se tiveres uma produção em casa, sei lá, galinhas e tudo mais, de comeres os ovos,
O que é que tu achas disso? Achas que é uma... Apesar de, lá está, os vegans não comem mesmo, não é? Quem é plant-based não come mesmo ovos. Mas se for de produção sustentável, o que é que tu achas acerca disso? Achas que, na tua cabeça, achas que é errado na mesma? Sei lá, dá-me uma perspectiva da tua opinião. Então, eu vou ser sincera, a opinião que eu tenho em relação aos ovos é muito diferente da opinião que eu tenho em relação aos laticínios. Isto porque também já vi isso num documentário, acho que até foi no Cowspiracy. Se toda a gente, se todas as pessoas dos Estados Unidos, apenas dos Estados Unidos, e isto é em termos de comparação, começassem a comer carne ou a beber leite apenas de produção sustentável, toda a ocupação, todo o território dos Estados Unidos e metade do território da América do Sul só podiam ser para pastagens. Não havia espaço para casas, para hospitais, para estradas, para nada, para pastagens. Portanto, o maior argumento que eu acho que vem aqui a favor do que os veganos usam no que toca à produção sustentável é que se todos o fizermos, não é possível. Simplesmente não é possível porque nós somos demasiados no mundo. Em termos éticos, eu acho que é muito difícil para mim aceitar a ideia de beber leite de uma vaca. Isso já é hoje em dia, percebes, muito complicado mesmo para mim pensar nisso, porque quer dizer, se eu precisasse de leite, se o ser humano precisasse de leite, a minha mãe não tinha parado de produzir leite quando eu tinha 1 ano de idade, tal como um bezerro, um boi, também não precisa de beber leite, por isso é que uma vaca leiteira tem de ser engravidada constantemente para dar leite constantemente. Sim, mas eu acho que... Desculpa. Diz. Não, porque eu ia dizer, porque eu vejo, já vi também documentário, acho que até, não sei se foi Cowspiracy, mas pronto, já vi várias coisas sobre o assunto, elas têm que ser constantemente inseminadas, não é? Estão sempre a ser inseminadas com esperma, não é? Pronto, que é para estarem sempre naquela atividade de produção. Há quem defenda, aliás, que isto obviamente para mim não é um debate, porque ambas são igualmente cruéis, mas há quem defenda, vegans até que defendem isto, e eu em parte concordo, que a indústria do leite é a indústria mais cruel, até mesmo mais do que a carne, porque a ideia de nós estarmos a engravidar uma vaca, a prendê-la num espaço super pequeno, a tirar-lhe o leite o dia todo, que elas muitas vezes ficam com infecções, porque é normal, não é? Estão com máquinas agarradas ao corpo o dia todo, não se conseguem mexer, e depois, quando dão à luz, tiram-lhes o filho. E eu percebo que para alguém que nunca se informou sobre este assunto pode pensar, ok, mas é uma vaca. Se virem, existem tantos vídeos no YouTube de vacas em vacarias a correr atrás dos filhos. Eles estão literalmente a tirar o filho e a transportá-lo num carro, e as vacas estão literalmente a chorar e a correr atrás dos filhos. Portanto, essa imagem é muito chocante, porque os animais não conseguem falar e, portanto, não conseguem exprimir os seus sentimentos. Mas quando nós vemos esse tipo de coisas é chocante, porque não há uma razão que se consiga justificar para os animais não terem sentimentos. Não, esse tipo de coisas mostra que têm sentimentos. E o que eu estava a dizer há bocado é que eu acho que existe muita concepção, e eu não julgo quem pensa assim, porque não há muita informação sobre isto. Há pessoas que têm a ideia de que, como chamamos vacas leiteiras às vacas, são vacas que produzem leite. Não, são vacas que precisam de estar grávidas para produzir leite. Elas não vão produzir leite a vida toda. Chamam-lhe leiteiras porque elas têm uma capacidade maior do que as outras vacas para produzir leite. E aqui vem novamente a parte sustentável. Uma vaca leiteira, para conseguir produzir a quantidade de leite que a indústria precisa que ela produza, precisa de beber entre 120 a 150 litros de leite por dia, cada vaca leiteira. Portanto, se nós pensarmos só em Portugal quantas vacas leiteiras é que existem e quantos milhões e milhões e milhões de litros por ano de água potável é que estão a ir para a produção de leite, não é algo que o ser humano necessite para a sua vida, porque se fosse não tínhamos de ir buscar outro mamífero, ficamos assim, quer dizer, qual é que é a justificação? Nós não precisamos, faz-nos mal à saúde e em termos sustentáveis. Portanto, para responder, resumindo a tua pergunta, em relação ao leite, eu não consigo, é mesmo muito difícil para mim arranjar uma justificação mesmo para sustentavelmente. Claro que é melhor se for sustentável do que se não for, mas... E depois é toda a questão de questionarmos o que é sustentável ou o que é que não está só a ser publicitado como sustentável. Existiu uma polémica aqui há uns tempos em relação às vacas das pastagens dos Açores, que são vacas melhor tratadas do que as outras, isso é verdade, mas eles
para fazer o comercial e para o reporte de sustentabilidade que eles fizeram, e eu dei isto na minha pós-graduação, existiu alguma informação que não foi verificada, ou seja, as vacas não são assim tão felizes e não vivem assim tão em liberdade como estavam a querer fazer parecer para efeitos de marketing, pronto, digamos assim. Portanto, é sempre bom questionar-nos. Em relação aos ovos e ao mel, eu já tenho uma opinião diferente, e aqui eu sei que quem for vegan não vai concordar comigo, mas eu tenho galinhas e eu sempre tive galinhas e, portanto, para mim é um bocado difícil eu achar que estou a fazer mal àquela galinha porque sou eu, percebes? É uma coisa que está muito próxima. Agora, tudo o que seja ovos de aviários, quer dizer, eles cortam os bicos às galinhas, elas estão em jaulas minúsculas, ficam com as pernas partidas porque o peso delas é muito grande para o sítio onde elas estão e acabam por partir as próprias patas. Os pintos machos, porque não servem para nada, muitas vezes são triturados vivos, assim Pois que nascem. é, há tipo há imagens chocantes deles entrar tipo basicamente um processador, aquilo parece um processador para picar carne, não é? É Exato. horrível, horrível, horrível. Porque são waste, não é? São gastos para a indústria que a indústria não precisa deles. E, portanto, ovos de indústria, é o que eu digo, se eu for 2 ou 3 vezes comer fora no mês todo e eu estiver num sítio de brunch e eu estiver a olhar para um ovo escalfado, eu ainda não digo que não, mas lá está, é uma coisa que acontece muito, muito pouco e que eu quero que até ao fim do ano deixe de acontecer de todo. Eu tenciono também parar de consumir ovos no geral, mas eu ainda não, é o que eu tenho a dizer, eu ainda não tive argumentos suficientes para parar de comer os ovos que eu produzo na minha casa, percebes? Ainda não me fez lá estar o tal clique na minha cabeça, mas eu estou aberta a que isso aconteça, porque o meu objetivo é ser vegan um dia, mas confesso que esse é aquilo que eu vou demorar mais tempo a fazer essa mudança. Sim, acredito. Até porque lá está, também tens produção em casa e sentes que não estás, sei lá, não é? Não vês maldade, pelo menos, Exato. não é? Pronto, eu queria te perguntar também, imagina, a comunidade vegetariana não digo, mas a comunidade vegan, plant-based, por vezes algumas pessoas nas redes sociais são um bocadinho agressivas a passar a sua mensagem. Aliás, no meu último vídeo de Chega Dietas, que foi com a Sara, pronto, como ela passou de ex-vegan para quase o contrário, digamos assim agora, imagina, algumas pessoas, por exemplo, uma pessoa em questão, que eu acho que até parece uma pessoa bastante informada sobre o assunto, ela comentou que, opá, muitas pessoas neste estilo de vida passam essa mensagem um bocadinho agressiva porque são pessoas que estão extra conscientes do problema, que sentem que têm mesmo que contrapor e têm mesmo que argumentar porque são super sensíveis em relação ao tema, têm realmente essa consciência, essa sensibilidade em relação aos animais e talvez por isso é que podem algumas pessoas parecer um pouquinho agressivas a passar a sua mensagem. Tu, pessoalmente, é um tipo de alimentação que tu costumas recomendar aos teus amigos, às pessoas mais próximas? Achas que todos devíamos portanto, adotar este estilo de vida? Não achas que, imagina, porque nós, obviamente que o mundo adapta-se, não é? É um argumento também que às vezes as pessoas usam que também não faz sentido. Mas se todos agora formos vegetarianos, ninguém vai comprar a carne e o pessoal da pecuária vai passar mal, tipo, por amor de... Também vou dar aqui a minha opinião, que é, por amor de Deus, tipo, antes haviam outros negócios, também havia negócio de escravos, não é? E agora já não há, tipo, as pessoas adaptam-se. Portanto, não, acho que esse argumento não tem não tem muito sentido. Claro, poderia haver um período, obviamente, de transição, que eu acho que já está a ocorrer. Eu acho que já há muita gente nesta comunidade, muita gente interessada. Acho que vai ser uma transição feita ao longo de muitos anos, mas eu acho que vai acontecer. Mas a minha questão é, o que é que tu achas? Se tu recomendas, se por vezes sentes que és um bocadinho, se calhar, agressiva a tentar explicar o teu ponto de vista, o que é que tu achas disto em geral? Então, eu concordo com o argumento que diz que quando nós somos demasiado agressivos a passar uma mensagem, isso pode afastar as pessoas. E eu, no início, quando deixei de comer carne, era muito, eu não vou dizer agressiva, mas era uma opinião muito forte que eu tinha. E eu achava que tinha esse direito de dizer aos meus pais, por exemplo, o que é que eles podiam ou não podiam passar agora a comer em casa. Mas isso foi nos primeiros meses. Eu muito cedo percebi que as coisas não podiam ser feitas dessa forma e que eu estava a afastar mais pessoas do que a aproximar esta causa. Agora, também concordo
perfeitamente com a ideia de que as pessoas que já fizeram, já tiveram este clique, já têm esta informação, sentem-se um pouco com a responsabilidade de avisar os outros, de alertar os outros para aquilo que estão a consumir, para o impacto daquilo que estão a consumir. Eu acho que a razão de muitos veganos serem agressivos é que, para nós, é algo que nós estamos a ver com uma clareza diferente dos outros, e como é algo tão drástico, não é? Que envolve a nossa vida, porque nós comemos todos os dias e aquilo que nós estamos a comer tem um impacto no mundo, independentemente da dieta que for, tem um impacto. E para quem é vegetariano ou vegan, que tem realmente essa clareza e essa percepção de que uma dieta tenha um consumo de carne e derivados de animais muito grande, é uma dieta que tem uma pegada ecológica brutal, é uma dieta que não está a fazer bem para a saúde das pessoas e é uma dieta que, no fundo, né, está a matar milhões e milhões de seres inocentes ao longo dos anos. Eu acho que é essa realmente a razão, é porque é uma coisa muito grave, digamos assim. Para quem sabe, para quem tem informação e para quem já teve este clique, é grave. É algo que envolve muita coisa. Agora, como estava a dizer, não é a resposta de todo, porque quando nós pensamos que a dieta, aquilo que nós comemos, é algo que nos é ensinado literalmente desde que nós temos 1 ano de idade, ou seja, os nossos pais ensinaram-nos tudo aquilo que é correto e tudo aquilo que é errado. Portanto, nós crescemos a acreditar que comer animais é o correto. Aliás, até crescemos a acreditar muitas das vezes que é o saudável. E por isso nós não podemos esperar que uma pessoa do nada, de um dia para o outro, ou mesmo de um ano para o outro, vá mudar completamente a alimentação e vá começar a perceber as coisas da forma que nós percebemos. Daí eu achar que temos de fazer as coisas com o máximo de calma possível. Relativamente à questão de sermos todos veganos, eu acho que no mundo ideal sim, porque quando nós começamos a ver argumentos do género, a quantidade de grão e de sementes que são produzidos para dar de comida ao gado é comida que não está a ir para muita da população mundial que está a morrer à fome. E se nós começarmos a olhar para as toneladas e toneladas e toneladas de comida que nós produzimos para alimentar um animal para nós depois o comermos, quando nós podíamos comer diretamente aquilo que está a ser produzido, nós e tantos outros, foi feito um estudo que comparou, também não é matemática, não é ver as toneladas e ver a população que está à fome, digamos, em termos gerais e muito drásticos, a fome no mundo acabava. Obviamente que o ser humano como ele é, mesmo que deixasse de comer carne, ia continuar a haver fome, ia continuar a haver pobreza, porque a distribuição das coisas não iam ser feitas assim. Mas eu acho que o ser humano em si foi feito para não comer carne. Acho que o ser humano em si, pelo menos, civilizou-se e educacionou-se e chegou a um ponto em que não precisa de carne para sobreviver e, pior do que isso, nós reproduzimos-nos nós tanto que estamos a matar o mundo pela forma como nós comemos, pela forma como nós vivemos e por isso acho que sim, mas a resposta neste momento, aquilo que é possível fazer neste momento é cada vez mais consciencializar as pessoas para reduzir, porque nós comemos demasiada carne e não é bom de todo. E eu acho que a resposta não é dizer às pessoas todo mundo tem de ser vegan, não. A resposta é e o goal que eu acho que nós temos, o objetivo real que eu acho que nós podemos ter enquanto comunidade vegetariana, vamos dizer assim, é realmente que as pessoas comecem pelo menos a questionar o que é que estão a comer e aceitem que reduzir é necessário para todo mundo é necessário, mas sem tentarmos ser demasiado agressivos e demasiado drásticos, porque isso não vai trazer o resultado certo, muito pelo contrário. Sim, afasta muitas pessoas, eu sinto que sim. Há pessoas que, isto é verdade, porque já assisti a muitas cenas destas. Se alguém no grupo é vegetariano, há sempre uma pessoa ou outra que revira os olhos de género, oh meu Deus, lá vêm eles, porque pronto, tem má fama às vezes, não é? Mas eu percebo a situação. Eu vejo, pronto, lá está muito pessoal da comunidade
e eu pessoalmente compreendo. E acho que é mesmo uma questão das pessoas se informarem e terem consciência e pensarem melhor o que é que estão a consumir. Agora, é assim, há pessoas também que não querem saber se não é saudável, se é saudável, pronto. Também cada um é livre de decidir, mas é sempre bom ter a informação à nossa frente e depois, a partir daí, cada um tem a sua consciência e responsabilidade e decide o que é que acha melhor e tudo mais. Imagina, há uma pessoa que é vegan aqui na comunidade do YouTube que é muito polémica, que eu já assisto há muitos anos. Aliás, ainda não sei, eu não sei porque é que ainda a sigo, porque ela, pronto, ela chega a ser assim um bocado bully, na verdade, que é a Freely. Conheces? Para aí há 2 anos, eu acho que houve uma grande polémica no YouTube. Eu não seguia o YouTube em questão, mas como tu me estás a dizer o nome, eu estou a começar a ver e eu já ouvi muitas pessoas a falar sobre isso, mas eu não segui nem conheço, portanto, não sei o tipo de vídeo. Sim, sim, porque ela, pronto, ela até já foi, ela já acabaram com o primeiro canal dela, o YouTube, tipo, pôs abaixo, o canal, pronto, há imensas polémicas à volta, por exemplo, dessa YouTuber. Agora estou a falar porquê? Porque, pronto, muitas das coisas que eu aprendi sobre, imagina, argumentos que os veganos dão para defender o seu estilo de vida, eu também acabei por ver dali, estás a ver? Tipo, a situação do leite, dos ovos, da carne, pronto, ela, assim, não vou dizer que é tudo mal, porque muitos. Acabei por aprender muito a partir dali, estás a ver? Mas o que eu queria falar é por causa das fontes de informação. Eu sinto que. Como é que eu tenho de explicar? Eu estava a falar dela porquê? Porque aqui há há 2 anos para cá, tem havido quase uma trend aqui no YouTube que é aqueles vídeos de porque é que eu já não sou vegan? Estás a Sim, ver? Tipo, há sim. imensa gente que há 2 anos se tornou, há 2 ou há 3 anos se tornou vegan e depois passado um ano, tipo, enfim. Uhum. E ela fazia, tipo, imagina, ela fazia comentário, estás a ver, review dos Eu acho vídeos. Eu acho que é Freely da Banana Girl, era o nome dela assim. Exatamente. Ok, já sei de quem é É que estás essa a mesmo. falar. Sim, 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 sim. Pronto, e agora lembrei-me dela porque eu ainda assisto e pronto, e agora lembrei-me dessa questão. E, por exemplo, eu sinto que há muita gente que sai do veganismo e depois parece que arranjam outros argumentos, estás a ver, para justificar porque é que afinal não estavam no caminho certo. E o ponto que eu quero chegar em relação a isto é as fontes de informação. Porque eu acho que, olha, digo-te já, hoje em dia acho que é muito confuso para algumas pessoas. E aqui, se calhar, há 3 ou 4 anos atrás, eu acho que não era tanto. Eu Uhum. acho que começou a vir esta. Não, eu não quero dizer. Eu, quando digo moda, já no último vídeo eu disse que moda assim, eu continuo a achar que para algumas pessoas isto foi uma moda. Pá, viraram vegan porque até trazia mais pessoas para as suas redes É, sociais, era conveniente, depois afinal fartaram, só andavam se calhar a comer as coisas às escondidas e depois, olha, yeah, estás a ver? E yeah, yeah. depois arranjam argumentos para contrapor porque é que o veganismo não era uma boa ideia, blá 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 blá. E como há pessoas que também não têm muito interesse porque não conseguem fazer a transição, há sempre pessoal que vai ver e que também se agarra àqueles argumentos e é isso que eu acho confuso, porque, por exemplo, agora, hoje em dia, há imensos vídeos também de pessoal que já não é vegan, a justificar o porquê, com argumentos, afinal, completamente contrários, porque, por Já exemplo, ninguém sabe nunca acreditar, não é? é um bocado isso, porque, por exemplo, os argumentos que tu falaste, que eu também já vi sobre isso e que eu pessoalmente acredito, que é, por exemplo, para sustentar uma vaca é preciso, agora não sei o número ao certo, mas já vi documentários, é preciso uma série de, imagina, tipo trigo, ou vamos imaginar, pronto, Uhum. um cereal numa quantidade assim exorbitante que seria muito melhor alimentar não sei quantas pessoas com ele e tudo mais. Depois, vais a ver, por exemplo, no México falam muito agora, por causa acho que é no México, por causa da cultura de abacates, que está a dar cabo não é sustentável por causa da Uhum. quantidade de água que é necessária. Entendes? Tipo, tu, enquanto pessoa que se interessa nestes temas, onde é que tu vais buscar essa informação? Como é que tu filtras a informação? Como é que achas que as pessoas podem filtrar essa informação e perceber quais são os argumentos que realmente são válidos? Porque eu sinto que hoje em dia
é como as notícias, há notícias para tudo, estás a ver? Então, desculpa o rant, mas não sei se me fiz entender. Eu acho que é o problema neste momento da internet, que é bom porque nós temos toda a informação à nossa disponibilidade, mas depois é mau porque é tanta que nós não sabemos em qual é que devemos de acreditar. E aquilo que eu fiz para justificar, digamos assim, porque, por exemplo, eu acredito no que acredito e eu não preciso de mais respostas para isso. Mas como eu quero ter conversas com outras pessoas, amigos meus, que se mostram interessados por este tema, eu também lhes quero dizer as razões a favor dele. E, portanto, aquilo que eu tive de fazer para conseguir filtrar a informação no que toca à internet é eleger, digamos assim, escolher duas ou três pessoas, duas ou três frontes nas quais eu realmente acredito e a partir daí ver o que é que essas pessoas recomendam, que artigos, que documentários é que essas pessoas recomendam. São pessoas também que normalmente já têm uma plataforma grande e com isso vem também muitos olhos em cima delas, ou seja, eu acredito que elas tenham de ter ainda mais cuidado para que pronto, os artigos e tudo que mostram sejam realmente verdadeiros. Dos que eu te disse, do canal That Vegan Couple, é um desses casos. Eles são amigos de imensos médicos da comunidade vegan e eles partilham muitos comentários, partilham muitos artigos sobre tudo, seja sobre a parte ética, sustentável ou mesmo de saúde. E tudo aquilo que eu vi, todos os números que eu aponto, basicamente foram eles que fizeram o fact-checking, digamos assim, para ter a certeza que eram verdade. E é isso que eu recomendo, é nós encontrarmos 2 ou 3 canais e a partir daí tentarmos ver o que é que essas pessoas dizem, o que é que essas pessoas têm a dizer. Depois, uma coisa que eu aprendi, e isso é com tudo no geral na internet, é nós pesquisamos uma coisa e se nós virmos 50 links a dizer o mesmo, provavelmente é verdade. Agora, nós temos de perder esse tempo para tentar ver se há informação contrária e se houver, aí sim nós temos de nos questionar se aquilo realmente está a ser verdade. Agora, é muito confuso, sem dúvida que é confuso e é difícil nós vermos. Existem canais de YouTube, lá está, especializados em ver o que é verdadeiro ou o que não é verdadeiro no que toca a isto do vegetarianismo. Nós não podemos tomar como garantido que vai ser tudo verdadeiro e por isso é nós fazermos o nosso próprio fact-checking, procurarmos na internet o que é que nós queremos saber se é verdade ou não, mas é sempre confuso, sempre. Assim, para resumir não, imagina, assim, em conclusão, tu achas que a tua saúde melhorou com este tipo de alimentação? Achas que não? Enfim, conta-me, em relação à tua saúde, ao teu bem-estar em geral. Então, eu acho que sim, mas sem dúvida que foi uma coisa gradual. Talvez como eu quando deixei de comer carne, foquei-me muito e agarrei-me muito ao peixe, porque também até pelos meus pais, tipo, se eu dissesse, eu vivia com os meus pais, eles é que cozinhavam para mim, a minha mãe, se eu dissesse vou deixar completamente de comer peixe e carne, era difícil. E então, como eu me agarrei muito ao peixe, eu acabei por não sentir muitas diferenças, mas quando eu pensei, não, eu em casa nunca mais, não sinto essa necessidade, vou deixar de comer peixe na totalidade. O que eu senti foi que, ao início, eu estava a tentar comer as mesmas porções de comida que comia antes e percebi que isso não resultava, que eu tinha de comer mais para ficar saciada. E quando eu finalmente comecei a comer a quantidade de comida correta para mim, eu senti-me com muito mais energia do que me sentia antes, porque era aquilo que eu te estava a dizer. Eu não acho que tenha sido tanto o facto de eu ter começado a comer mais saudável, foi o facto de eu ter começado a comer muito mais coisas. Eu antes achava horrível a maior parte dos legumes e não gostava, e a partir do momento em que eu me tive de obrigar, porque ok, é isto que eu tenho para comer e é isto que eu vou comer, e procurei receitas e comecei a aprender a gostar das coisas, a partir daí eu comecei a comer praticamente todos os legumes e todas as frutas, e por isso senti, sem dúvida, que a minha saúde melhorou. Aqui, o que eu acho que as pessoas têm de fazer é, primeiro, perceber que cada pessoa é uma pessoa e todos os corpos se vão adaptar de forma diferente. Existem muitas pessoas que, quando fazem uma transição demasiado rápida, ficam muito cansadas e isso é normal, porque o corpo está quase, digamos, a desintoxicar e está-se a habituar a uma nova dieta, principalmente para quem comia muito carne, muita fast food e faz uma mudança muito repentina para um vegetarianismo mais saudável, essa pessoa não se vai sentir bem nos primeiros tempos, pelo menos é isso que eu tenho visto. E pronto, é aceitar
que nós temos todos o nosso tempo de adaptação, seja a nível mental, para deixar de comer as coisas que gostávamos, seja a nível do corpo, para nos habituarmos. Eu acho que é mais saudável, eu tenho essa certeza em mim, mas aquilo que eu vou dizer e digo a toda a gente é que cada pessoa é uma pessoa e, portanto, nós temos de ter cuidado no que toca a este tipo de alimentação para simplesmente fazermos as coisas com calma e darmos a atenção ao nosso corpo para perceber o que é que o nosso corpo nos está a tentar dizer. E acho que, resumindo, no que toca à saúde, é isso que eu tenho a dizer. E outra coisa muito importante que eu também não posso deixar de referir é a importância da B12, não é? De tomar o suplemento. Para quem não sabe, o B12 é um suplemento que toda a gente normalmente tem em falta no corpo, porque tem a ver com a terra, não é? Nós antigamente, por exemplo, estávamos a trabalhar na terra, os nossos antepassados, né, estavam a trabalhar na terra e iam comer a seguir e as bactérias que estavam na terra acabavam por ser ingeridas por nós. E isso dava-nos a B12, pronto, que estava na terra. Hoje em dia, a B12 só é conseguida através do consumo da carne dos animais ou através dos suplementos e por isso faz falta e é mesmo muito preciso, principalmente para quem quer ser mesmo vegan, é preciso suplementar a B12. Sim, também há muita controvérsia em relação a isso. E a mim, pronto, é uma das coisas que a mim me choca, sinceramente. É só a questão da suplementação, estás a ver? Porque Sim. às vezes fico assim, então, mas tipo, percebes, para mim não sinto que seja natural estar a suplementar. Claro. Mas eu também acredito que nem toda a gente tome B12, não sei, tipo. Pronto, a questão dos suplementos realmente a mim causa-me assim um bocado de confusão. Mas relativamente. Só para terminar, desculpa lá. Imagina, relativamente agora a esta nova cultura do ginásio, da proteína. Por exemplo, às vezes as pessoas comentam que o vegetarianismo, o veganismo associam. Muitas pessoas têm preconceito e acham que acaba por não ser saudável, sabes? Mas depois quer dizer, acham, por exemplo, estranho o pessoal que não come carne suplementar com B12, mas depois acham absolutamente normal estar a tomar aqueles pós-proteicos que, honestamente, aquilo é um horror, porque aquilo é só porcaria lá dentro, Claro. a coisa mais processada que há, na minha opinião. Peço desculpa se alguém está a assistir que toma, mas assim, não me venham com histórias, aquilo não me parece ser saudável, não é? E depois criticam o pessoal por tomar a B12. E depois, outra situação é, agora também, aquelas modas que há agora da dieta paleo ou do keto, estás a ver? Tipo, que parece que é do 8 para 80, é de género, tu de repente passas a comer, é só carne, ovos, é só proteína, proteína, proteína. Um dos argumentos que muitas pessoas da comunidade dão é que não há necessidade, não há assim tanta necessidade de estar a preocupado com a proteína, porque não há assim nenhuma doença muito conhecida que se conheça que seja deficiência de proteína, estás a entender? O que é que achas em relação ao assunto? Então, só para terminar em relação à B12, eu percebo e para mim também, eu no início eu pensei, ok, então dizem que é suposto o ser humano não comer carne e eu estou a começar a acreditar nisso, porque em termos biológicos, das razões que dão, eu acredito, então porque é que nós temos de suplementar a B12? Depois disseram esse argumento de antigamente ninguém tinha de suplementar a B12 porque simplesmente tínhamos bactérias suficientes para isso. A única coisa que eu neste momento acredito em relação à B12 é que eu prefiro suplementar a B12 agora do que comer carne e ter de tomar comprimidos para doenças cardiovasculares, ter de tomar comprimidos para colesterol, comprimidos para diabetes, comprimidos para isto, comprimidos para aquilo. Eu olho, por exemplo, para os meus avós, que são pessoas mais idosas, que comeram muita carne a vida toda e hoje em dia sentam-se à mesa e antes do almoço têm 6 comprimidos para tomar. E eu olho para aqueles comprimidos e eu penso, ok, com uma dieta vegetariana, a probabilidade, não estou a dizer que isto é certo, obviamente, mas a probabilidade destas pessoas desenvolverem estes problemas era muito menor. E, portanto, eu acho que é um mal menor, digamos assim, a B12. E claro que, obviamente, comparando com muitas outras coisas, incluindo as proteínas do ginásio, é como tu disseste, não é? Isso é tudo menos natural e é tudo menos saudável daquilo que eu vejo. Também não sou nenhuma entendida no assunto. Peço desculpa, a tua pergunta a seguir foi... Desculpa, estávamos a falar dos... imagina, porque agora também, relativamente a essa moda do ginásio da proteína, agora também vêm outras estas dietas, não é? dietas ultra Ok, proteicas, sim. sabes? Imagina, Sim, sim, é sim. só carne, ovos,
peixe e depois tipo vegetais, sim, mas tipo não comem hidratos de carbono, que é uma coisa que deve ser miserável, deves-te sentir mesmo mal. Horrível, sim. Eu Hidratos de pessoalmente não carbono. conseguia, assim. Eu acho que o maior mito do vegetarianismo é o mito da proteína, não é? Tipo, Sim. proteína, meu Deus, e depois existe também o contra-argumento que os vegetarianos dão, que é ok, então olha para um elefante, olha para um gorila, parecem-te animais que tenham deficiência de proteína, se calhar não, e todos os veganos que existem, que são culturistas e que também são, lá está, não são a favor desse tipo de proteínas, mesmo para mostrar que com a dieta vegan conseguem. Agora, claramente, eles se calhar comem 1 quilo de salada ao almoço, eu não vou dizer que isso seja a dieta normal da maior parte das pessoas. Mas em relação à proteína, aquilo que eu depois fui percebendo e desconstruindo esse mito é que toda a gente, seja vegetariano ou não seja vegetariano, toda a gente tem um nível bom e saudável de proteína com uma dieta normal. O que acontece é que quem come carne, obviamente, está a comer proteína animal, portanto, vai ter uma dose de proteína diária muito maior e quando fizermos análises vai ter, obviamente, mais proteína. No entanto, é muito, muito difícil mesmo, e eu agora hoje em dia conheço muita gente da comunidade vegetariana e nós fazemos análises, como toda a gente, mais pela B12, é muito, muito raro alguém ter uma deficiência de proteína no corpo. Agora, eu acredito que quem quer ir para o ginásio, queira aumentar o consumo de proteína, aí são razões diferentes, aí provavelmente se calhar já vão ter de suplementar, mas lá está, é com um objetivo diferente. Se estivermos a falar de uma dieta saudável, não é de todo preciso ingerir uma quantidade de proteína absurda, porque o nosso corpo simplesmente não precisa, e é isso que nós conseguimos ver se fizermos umas análises básicas a uma pessoa vegetariana e a uma pessoa não vegetariana. O nível da pessoa não vegetariana de proteína vai estar muito mais elevado, mas o da pessoa que é vegetariana não vai estar com uma deficiência de proteína. Isso não acontece se nós comermos espinafres, brócolos, o feijão, esse grupo de alimentos mais básicos, nós vamos conseguir ter toda a nossa proteína. Obviamente não sou médica e especialista, portanto não posso estar aqui a falar da dieta do keto, por exemplo, em que excluem completamente os hidratos e comem muitos ovos e muito, eu acho que é mais frango, mas comem muita carne. Eu não consigo dizer exatamente o porquê dessa dieta não ser saudável. Agora, lá está, é preciso realmente questionar que tipo de proteína é que nós estamos a comer, porque existe proteína boa e existe proteína má, e eu não acredito que a carne seja uma proteína boa, mas isso já é a minha opinião e aquilo que eu tenho vindo a ver, não é? Daquilo dos estudos e dos argumentos que eu tenho vindo a ver nos últimos anos. Claro, um dos argumentos também às vezes que dão é, por exemplo, o pessoal que não come carne e tudo mais, que podem ficar com anemia, com algum tipo de deficiência. Eu, por exemplo, tenho por experiência própria, eu em 2015 sofri uma anemia assim ainda considerável e foi a altura em que eu tipo comia. Tipo, não tinha essa preocupação, entendes? Tipo, comia carne, comia peixe, comia ovos, comia de tudo e passei por essa fase. E, por exemplo, depois que, passados uns anos, quando comecei a comer muito menos carne, não voltei a ter mais esse problema. Não estou a dizer que foi a carne que me provocou a anemia, mas também acho que há muito preconceito das pessoas acharem que o pessoal que não come os produtos de origem animal que fica com carências e nem sempre é assim, não faz assim tanto sentido. Outra coisa que as pessoas também dizem é que, por exemplo, uma dieta vegetariana não é sustentável, não para o ambiente, não é, imagina, sustentável economicamente, que fica muito Economicamente. caro e tudo mais. Também é uma coisa que eu pessoal, ia-te pedir só a tua opinião para finalizar, mas eu pessoalmente acho que não faz sentido nenhum, porque se há coisa que é cara no supermercado, é a carne. Carne. Eu acho. Claro, então realmente existe muito esse mito e existe um documentário, eu não sei se é o Forks Over Knives, eu não sei. Eu sei que existe um documentário que mostra, mas isto é mais o caso dos Estados Unidos, em que nos Estados Unidos uma família vai a um drive-thru de fast food e come por 6 ou 7 euros, cada um come um hambúrguer. E se formos comprar, obviamente, legumes para fazer uma dieta e uma refeição completa, vai ficar mais caro. Eu não acho sinceramente que essa seja a realidade da Europa, daquilo que eu tenho visto, de Portugal e dos países que viajei. Realmente, se nós formos ao supermercado, aquilo que é caro é a carne e o peixe, e depois há toda a questão de, se nós olharmos para os legumes
pela, pela variedade que existe, digamos assim, é esse ponto que eu estou a tentar chegar. Nós conseguimos comprar, imagina, se nós comprarmos um alho francês para três pessoas, nós não vamos usar um alho francês inteiro para aquilo que nós vamos fazer. Ou seja, acabamos por usar os legumes de uma forma muito diferente quando nos tornamos vegetarianos, porque lá está, temos de aprender a cozinhar e depois aí vamos perceber que, imagina, os legumes rendem imenso, é possível fazer imensas refeições com os legumes, portanto, eu não acho que economicamente seja um problema. Aquilo que eu vou dizer é que, para quem queira começar uma dieta vegetariana e queira e tenha o objetivo de substituir com muitos substitutos de soja, muitos substitutos dos hambúrgueres. Agora o Burger King, por exemplo, lançou um novo hambúrguer que é muito bom e realmente sabe bem comer isso, mas para quem quiser começar uma dieta vegetariana e quiser ter o objetivo de só comer os substitutos, aí sim vai ser caro, porque é mais caro nós irmos ao supermercado comprar uma linguiça vegetariana que custa 3,20 € do que comprarmos uma que custa 99 cêntimos ou 1 € e pouco que não seja vegetariana. Esse tipo de substitutos são mais caros, mas eu não acho que ao fim de contas, se nós olharmos e tentarmos ter também uma dieta minimamente saudável, não é? E no nosso dia a dia aprendermos a cozinhar com os legumes que existem, com as leguminosas que existem, que são imensas, nós não vamos ter o problema económico. Mas eu percebo que exista esse pensamento porque é a questão das pessoas não saberem, como têm sempre ali a carne e o resto é um acompanhamento, acabam por não descobrir novos pratos vegetarianos e não descobrir o uso que podem e o potencial que podem dar aos legumes. E quando descobrirem isso, percebem que realmente economicamente não fica mais caro. Pelo menos é aquilo que eu tenho visto. Eu em Lisboa partilho casa com amigos meus e eu e o meu namorado não comemos carne e os meus amigos comem carne e eu vejo quando nós por acaso vamos ao supermercado juntos ou vejo quando vejo a lista de que eles fazem do supermercado, aquilo que eles compram, se eles compram 4 bifes de frango, aquilo são 5 € e tal, e quer dizer 5 € e tal. E achas que há muitos interesses políticos, económicos, por trás da indústria da carne? Porque é que o veganismo não é mais disseminado em termos de informação, não é? Por exemplo, em países como o nosso, não é? Então, não há interesse nenhum, obviamente, que o Nenhum. pessoal vira vegano, Não não há é? nenhum mesmo. Mas não achas que isto vai haver uma mudança? Ou acreditas que sim? Daqui a, sei lá, eu vou exagerar, mas se calhar nem estou a exagerar. Daqui a 100 anos as coisas vão ser bem diferentes Claro. relativamente à nossa alimentação, não achas? Sim, e eu acho que infelizmente, tem de partir muito por cada um de nós, porque vivendo nós no mundo em que vivemos, que nós regulamos aquilo que está no mercado, não é? É a procura que vai regular aquilo que vai estar à venda. E por isso as pessoas procuram muito leite, que é uma coisa que em Portugal as pessoas ainda é impensável pensar em excluir o leite. As pessoas compram muito, portanto vai haver muito disponível e portanto realmente tem de passar de cada um começar a reduzir ou a eliminar determinados alimentos porque por motivos económicos, se nós não pararmos de comprar, não vai parar de ser produzido e os problemas vão continuar. E aquilo que eu acho que as pessoas têm de pensar é, por exemplo, existe uma coisa que se diz muito, que na minha opinião é verdade, que é que nós todos somos clientes da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica não existe para tratar dos nossos problemas, a indústria farmacêutica existe para tratar das consequências que os nossos problemas têm, porque não existe o objetivo de acabar com o problema, porque Claro, assim nós paramos de dar dinheiro à indústria. E eu acho que as pessoas têm de olhar para a indústria da carne mais ou menos como de uma forma igual, e para qualquer indústria em termos alimentares, na verdade, é um negócio. Eu não digo que seja só a da carne, claramente uma produtora de hambúrgueres vegetarianos pensa da mesma forma como um produtor de vaca. É um negócio. E, portanto, custa muito quando as pessoas têm aquele pensamento de toda a gente consome, está no mercado, existe isto, existe aquilo, claro, mas é um negócio. Enquanto as pessoas comprarem, vai continuar a existir. E tu estavas a falar há bocado, e muito bem, na minha opinião, do lobby que existe da carne, que em Portugal isso ainda se vê muito. E é triste porque lá está, não existe essa questão, não existe a disseminação de informação vegetariana porque não interessa, porque claramente existem interesses económicos dos gigantes, e uma que se viu agora há muito pouco tempo foi muitos protestos dos produtores de porcos, da indústria suína, viu-se o poder
têm em Portugal, porque alguma coisa não estava mal, não estava bem com eles, eles manifestaram-se e numa questão de semanas os mídias só começaram a falar dos protestos deles e foi logo feito, ou seja, tem um grande peso ainda em Portugal e por isso é que eu acho que a mudança tem de passar de cada um de nós. E tu há bocado também falaste, e é verdade, claro que nós, ao estarmos a dizer que vamos parar de consumir carne ou leite, ou seja o que for, estamos a mexer com a economia familiar de muitas pessoas, e isso é verdade, mas quer dizer, quando se aboliu a escravatura, a última coisa que se pensou foi nos interesses económicos de famílias e famílias que também viviam da venda de escravos. E eu sei que isso é uma realidade muito dura para comparar e muito distante dos dias de hoje, mas existia, né? E é uma evolução que, como tu dizes, daqui a uns anos eu sinto que já não vai ser uma questão, aquilo que está, o problema de, por exemplo, tauromaquia, agora falando de outra perspectiva, mas também é uma indústria que a pouco e pouco está a começar a desaparecer e muitas pessoas vão para o desemprego quando isso acontecer, mas vai ser uma coisa gradual. Claro. E acho que ninguém quer que não seja gradual, não é? Sim, e já está a acontecer, lá está, já tem vindo a acontecer nos últimos tempos, não é? Claramente as novas gerações não têm interesse nenhum Claro, nesse ramo da indústria. Então, lá está, tipo, não é, como não vai ser uma mudança, obviamente, do dia para a noite, claro. então as pessoas adaptam-se a outras coisas para fazer, não é? É E há como histórias incríveis. certas profissões já desapareceram, outras vão desaparecer, outras estão gradualmente, não é? Acho que faz Há parte. histórias incríveis de produtores enormes, mas mesmo produtores em massa, que tinham milhões de hectares nos Estados Unidos, que começaram a tomar atenção ao mercado, a perceber que a demanda por alternativas vegan eram cada vez maiores e eles próprios escolheram acabar com a produção de leite, no caso, é o caso que eu estou a falar específico, era de leite, mas existem muitas histórias de pessoas que perceberam a necessidade de mudar e que continuam a fazer o seu negócio, porque lá está, cada vez mais este tipo de produtos, felizmente, estão a ser pedidos pelos consumidores e, portanto, também é uma questão de quem trabalha nessas indústrias começar a perceber e entender que os vegetarianos, quando pedem às pessoas para parar de consumir estes produtos, que não têm como objetivo atacar pessoalmente os produtores de carne. Muito pelo contrário, nós até gostávamos é que eles também percebessem isto e eles próprios mudassem para alternativas vegetarianas, porque assim, quer dizer, ninguém estava a sofrer com isso, né? Não é nosso objetivo destruir O negócio de o ninguém. negócio de ninguém. Sim. Existe um problema maior que nós temos de começar a questionar e felizmente cada vez mais as pessoas estão a questionar, na minha opinião. Sim, como tu dizes, acho que tem que partir de cada um de nós. Eu, por acaso, acredito mesmo que daqui a vários anos que realmente o paradigma vai mudar muito. Acho que cada vez há mais pessoas a informarem-se, a perceberem os malefícios, porque lá está, as doenças cardiovasculares são provocadas normalmente, maioritariamente, além do tabagismo e tudo mais, tem muito a ver com o consumo de proteína animal. Portanto, acho que assim, não tem como não ir nesse caminho, mas acho que vai demorar muito tempo, porque lá está, há muitos interesses políticos e económicos no assunto relacionados com este tema, mas acho que eu penso que será esse o caminho. Mas claro, cada um sabe o que faz, mas eu acho que sim, que essa consciência está a aumentar e se cada um de nós for gradualmente reduzindo nesse tipo de alimentos, eu acho que eventualmente todos vamos fazer uma grande mudança a longo prazo, mas eu acho que essa mudança vai acontecer. Olha, queria agradecer-te muito por esta conversa, gostei muito. Falas muito bem, acho que tens muitos argumentos. Nota-se que pronto, que também já pesquisas sobre o assunto há muito tempo, Claro. e é um assunto com certeza que te apaixona, não é? Pronto, eu acho um tema espetacular e olha, queria apelar para irem ao canal da Érica, vou deixar aqui o link cá em baixo, vão lá visitar e diz-nos então o que é que tu pensas de fazer do teu canal no futuro, conta-nos coisas sobre o teu canal para terminarmos. Bem, eu, como disse, comecei o canal por beleza, não é? Era aquilo que eu via e é aquilo que eu continuo a ver mais, vou ser honesta, no YouTube. Depois a sustentabilidade no início veio um bocado quase como, não sei, uma responsabilidade que eu sentia, mas agora é um tema que me apaixona, é um tema que eu gosto de falar e o meu canal eu acho que vai ter sempre
mais esta componente sustentável. E aquilo que eu quero passar com o meu canal, aquilo que eu me quero diferenciar, digamos assim, é que é possível nós continuarmos a viver mais ou menos o estilo de vida que vivemos no que toca ao consumo de moda e à beleza. Nós temos é de começar a focar o nosso dinheiro ou as nossas escolhas em determinadas coisas e começar a pensar de forma diferente daquilo que compramos. Se calhar, em vez de comprarmos 10 coisas diferentes para ver se uma de vários preços, compramos uma mais cara e percebemos que aí estamos a ter um impacto muito menor no ambiente. E pronto, basicamente é isto. Eu vou sempre gostar de beleza e de maquilhagem, vou sempre querer fazer vídeos sobre isto, mas eu acho que é importante dar esta perspectiva sustentável porque é o futuro e nós não podemos pensar que o futuro passa por abolir aquilo que nós gostamos, seja gostar de comer, seja gostar de comprar roupa, seja gostar de maquilhagem. Não, o futuro vai vir de uma componente sustentável, vai vir de nós continuarmos a fazer as coisas que gostamos, mas olharmos e pensarmos duas vezes e no geral é isso que eu quero com o meu canal e obviamente agradecer a oportunidade de estar aqui porque está a juntar no fim os dois mundos, porque eu comecei a seguir o teu canal no início porque gostava imenso da beleza, mas hoje em dia eu já vejo um tipo de conteúdo muito diferente também porque sim, não é? Acho que o YouTube também cada vez mais deixou de ser aquele sítio para nós aprendermos a fazer maquilhagem e começou a ser um sítio para nós estarmos um bocadinho a espairecer do nosso dia e por isso eu acho que é muito bom nós falarmos sobre estes temas, como disseste, o vegetarianismo sem dúvida que é algo com o qual eu me identifico muito e pronto, gostei mesmo muito de estar aqui a falar contigo e agradecer-te a oportunidade de estar aqui no teu canal. Obrigada, eu também, Érica. Acho que foi uma conversa muito interessante, muito elucidativa. Espero que vocês tenham gostado. Deixem também os vossos comentários aqui em baixo. Enfim, gosto também de fazer estes vídeos também para partilhar opiniões. Sei que estes assuntos são muito sensíveis. Quando se fala em alimentação e nestas questões éticas e ambientais, acho que são assuntos muito sensíveis. Há pessoas que facilmente ficam, portanto, gatilhadas e pronto. Portanto, entendo completamente, mas a ideia é mesmo realmente partilhar experiências de pessoas diferentes, com vivências diferentes, mas que em vários pontos eu acho que muitas pessoas se podem identificar e também trazer awareness para esta causa que a mim pessoalmente, apesar de eu não ser vegetariana, que me toca muito porque eu de facto é um mundo que me apaixona bastante e por isso também achei muito interessante a tua participação. Quero também agradecer-te mais uma vez, Érica, por estares aqui, gostei muito e pronto, e é isso. Adorei. Tchau! Beijinhos, tchau! Para finalizar, não se esqueçam de dar um like neste vídeo se vocês gostaram, subscrevam, deixem cá em baixo os vossos comentários, as vossas opiniões e nós vemos-nos no próximo vídeo. Até à próxima!